Davi foi chamado por Deus para guerrear, mas no dia da batalha, Davi preferiu ficar na zona de conforto do palácio. Está aí um sinal onde se detecta, irmãos, uma queda. Davi observou e desejou Betseba até cair no pecado de adultério. Eu separei 10 lições sobre esta passagem, que é um sinal de alerta do céu para a nossa vida, justamente para nos mostrar que o pecado pega do maior ao menor se não vigiarmos. Leia a passagem que está escrita em 2 Samuel, capítulo de número 11 e capítulo de número 12. E confira aqui a aplicação pessoal para a sua vida. Então, sem perda de tempo, vamos mergulhar nessa palavra. Primeira lição: a carne só é fraca quando o caráter não é forte. Irmãos, mesmo Urias, estando bêbado, continuou mantendo seu caráter. Mesmo Urias, estando embriagado, mostrou ter mais caráter do que Davi, que estava totalmente sóbrio quando caiu em pecado de adultério com Betseba. Faça o que estiver ao teu alcance para fortalecer o seu caráter. Caráter distorcido tem cura e Jesus é a cura. Zaqueu teve seu caráter transformado após o encontro verdadeiro com Jesus. Um caráter fraco vai sempre nos deixar vulneráveis e atrapalhar os projetos de Deus para nossa vida. Então, fortaleça o seu caráter. Segunda lição: é esta guerra que te mantém de pé. Irmãos, pega essa visão. A vida de Davi foi recheada de lutas. Lutou com urso, lutou com um leão, lutou com gigante, lutou contra as lanças enciumadas de Saul, lutou contra vários inimigos, mas no dia em que ele não foi lutar, caiu em pecado. E no versículo de número 1 diz que era um tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, porém Davi ficou em casa. Não pare de lutar, não baixe a espada. Sabe por quê? Precisamos entender que estamos em guerra. Quem está, irmãos, em guerra, com certeza está com o coração revestido de toda a armadura do Espírito Santo. Quem tem a consciência que está em guerra, não é coerente dizer que está lutando, mas não está buscando. Nunca pare de lutar. Quem está em guerra sabe o que tem que fazer para estar de pé. Terceira lição: o pecado não é uma aventura, mas sim uma tragédia. Quando Davi, irmãos, viu Betseba, talvez ele pensou que seria apenas uma aventura numa tarde de verão. Amém? Só que o pecado, irmãos, não é algo passageiro e muito menos superficial. E olha a tragédia que o pecado cometeu na história de Davi. Pega essa visão aqui. Ele mentiu e mandou matar Urias, perdeu o filho do adultério, depois ele viu a casa dele se desmoronando totalmente, porque sua filha Tamar foi desonrada pelo próprio irmão chamado Anon. Absalão, irmão de Tamar, mandou matar o próprio irmão Aminon para se vingar, tá, do que ele tinha feito com a sua irmã Tamar. Depois Absalão se rebelou e conspirou contra o seu próprio pai Davi para tirar a vida dele e tomar o reinado de Davi. Absalão foi assassinado por Joabe, que era comandante do exército de Davi. Irmãos, resumindo, tragédias e mais tragédias desabaram sobre a vida de Davi depois desse pecado. Jamais, irmãos, ele poderia imaginar que o pecado fosse ter um preço tão alto na vida dele. Cuidado com o pecado. Sabe por quê?
ele vai custar muito mais caro do que você pode pagar. Não é só uma aventurazinha numa tarde de verão. Muito cuidado. Quarta lição: a traição é uma escolha. A pessoa pode estar bêbada, drogada ou carente e mesmo assim tomar a decisão de amar, permanecer e não trair. Foi o que aconteceu com Urias. Urias foi embriagado por Davi, mas mesmo assim ele não perdeu o caráter de lutar e não abandonou seus irmãos na guerra. Mesmo ele estando embriagado, Urias não traiu seus irmãos de guerra. Olha que coisa interessante, irmãos. Decida amar. É decisão, então decida amar essa pessoa e ser fiel a ela, custe o que custar. Jesus passou pela dor da traição, isso não é bom para ninguém. Não imponha sofrimento a ninguém, não traia o voto de confiança que Jesus te deu quando te chamou para seguir Ele. Traição é uma escolha. Escolha ser fiel a Deus e ao próximo. Quinta lição: Davi buscou, jejuou e se prostrou. O versículo 16 do capítulo 12 diz que Davi buscou a Deus, jejuou e se prostrou, irmãos. Olha só que interessante. Não há nenhum erro, irmãos, que não possa ser revertido quando buscamos a Deus de todo o nosso coração. Muitas vezes o maligno quer que você entenda que o seu caso não tem mais jeito ou é tarde demais para você. Davi buscou, Isaías 55:6 diz, buscar o Senhor enquanto se pode achar. Davi jejuou, em Esdras 8:23 diz, nós, pois, jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus, e ele se moveu pelas nossas orações. E a outra atitude de Davi foi se prostrar diante do Senhor. E no Salmo 99:5 diz, exalte ao Senhor, o nosso Deus, prostrem-se diante do estrado dos seus pés, porque Ele é santo. Davi fez tudo o que precisava fazer para se levantar de novo. Sexta lição, cuidado com seu tempo livre. Davi preferiu ficar em casa em tempo de guerra. Se Davi ficasse em casa para orar, ou até mesmo descansar, seria algo compreensível. Seria uma lição para nós que vivemos num tempo corrido e a gente estaria aprendendo a parar tudo para descansar com Davi. Amém? Mas infelizmente Davi não soube aproveitar o tempo livre. Hoje existem muitas distrações. E se nós não vigiarmos, passamos o dia inteiro, irmãos, sem edificar a nossa alma. O único salmo que Moisés escreveu foi o 90. E no versículo 12 ele diz assim, ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos um coração sábio. Sabe quais são os dias mais desperdiçados da nossa vida? São aqueles em que nós não buscamos a Deus e por isso não aprendemos nenhuma lição do céu para o nosso coração naquele dia. Esses são os mais desperdiçados. Então, não desperdice o teu tempo. Sétima lição. O melhor momento para vencer a tentação é no começo. O melhor momento, irmãos, para vencer a tentação é quando ela começa. Logo no começo, faz o seguinte, repreenda esses pensamentos, repreenda esses desejos. Logo no começo, apresente uma resistência contra aquilo que está se levantando. Se Davi lutasse no começo contra aquilo, a história seria diferente. Então, arranque o mal pela raiz logo no começo. Oitava lição, cuidado com a satisfação fora de Deus. Pegou? Davi foi buscar uma nova satisfação, uma nova forma de satisfação, só que fora de Deus. Aí que mora o perigo. E essa nova satisfação fazia com que Davi fosse quebrando os mandamentos do Senhor aos poucos. Amém? Quebrou, sabe como? Cobiçando a esposa do próximo. Quebrou adulterando. Quebrou mentindo com falso testemunho contra o próximo. Em seguida, mas não matarás? Matou, mandou matar o próximo. Cuidado com esses hobbies. Cuidado com os entretenimentos que te deixam numa zona de conforto. Amém?
a ponto de você não orar e não buscar mais a Deus como antigamente você buscava. Não há satisfação fora de Deus. A Bíblia diz que a bênção do Senhor é que enriquece e é ela que não acrescenta dores, ou seja, aquilo que vem de Deus é bênção de verdade. Aquilo que vem de Deus traz verdadeira satisfação. Amém? A verdadeira satisfação vem de uma vida com Deus. Nona lição, precisamos de Natãs. Depois, irmãos, do pecado de Davi, Deus enviou um profeta chamado Natã para confrontar nada mais nada menos que o rei de Israel. Natã, irmãos, confrontando o rei que tinha autoridade para matar Natã, mas mesmo assim Natã prefere ouvir e obedecer à voz de Deus. Era uma mensagem, irmãos, que necessitava de muita sabedoria e muita coragem para saber o que ia falar. Amém? Precisamos de profeta Natã, que se coloque na mão de Deus e que tenha sabedoria também, e coragem e graça para confrontar aqueles que se desviaram dos caminhos do Senhor, aqueles que estão no erro. Amém? O resultado da abordagem do profeta Natã ao rei Davi foi um quebrantamento e arrependimento do rei Davi em relação àquele pecado. Natã, irmãos, foi um profeta que Deus usou para revigorar a vida espiritual de um rei. Seja um Natã na sua geração. Seja um Natã por onde você estiver. 10ª lição, pense nos resultados. Olha o segredo, irmãos, Tiago 1,15. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera morte. Olha só, irmãos, o passo a passo da destruição. Toda vez que o pecado bater na sua porta, antes de você atender, pense nos resultados desastrosos que isso pode te causar. Pensa no resultado. Para pensar um pouquinho no resultado ruim disso. O resultado ruim para o seu ministério, para a sua família. O pecado não compensa. Pense bem antes de pecar. O pecado cega o entendimento, diminui a nossa fé, rouba a nossa alegria, endurece o nosso coração. Ele tem o poder de arruinar a nossa alma e destruir nossa santidade. O pecado é muito sério, irmãos. Toda vez que você resistir ao pecado, você vai criar mais resistência contra aquilo que se levantou, aquilo que o inimigo usou para tentar te fazer cair. Então, se sujeite a Deus e resista o maligno e ele fugirá de você. Resistir à tentação te faz crescer na presença de Deus. O que você achou dessas lições? Deus muito falou comigo e que sirva de alerta para todos nós, para que a sua história não seja manchada. Ou se você já fez como Davi, errou, falhou, em nome de Jesus, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Eu quero ser o profeta Natã para a sua vida nessa hora. Há uma nova esperança em Deus. É só você se arrepender. É só você, de todo o coração, se quebrantar na presença de Deus e nunca mais voltar para o lugar aonde você foi derrotado, aonde você foi derrotado. Amém? Firme suas estacas em Deus, mas busque a Deus voltando, fazendo tudo diferente, não fazendo da mesma forma que você fazia, mas fazendo melhor do que você fazia. Amém? Agora você tem mais experiência. Agora o Davi que caiu é um Davi mais experiente, para ele não cair de novo no mesmo laço. Então que Deus continue te abençoando e enxertando a sua vida e enxertando a sua família com a graça que vem do alto. Deixe seu comentário aí, vamos conversar e vamos se edificar cada vez mais.